Olá, quarta-feira, 18 de junho. A atenção básica pede reforço e a população de Caucaia cobra construção de postos de saúde. No quadro Fala Doutor, a gente mostra que a herpes simples é muito mais comum do que se imagina. Casais gays oficializam união em casamento coletivo. Cláudio Ferreira traz dicas de looks para torcer pela seleção brasileira no estilo. E um exemplo de superação por amor à música. Notícias da Gente começa agora. 30 casais gays comemoram o início de uma vida nova. Eles puderam oficializar a união em um casamento coletivo marcado por emoção. O repórter Jonas Guedes acompanhou a cerimônia e traz os detalhes pra gente. Foi assim como ver o mar. Para muitos, o casamento pode ser algo ultrapassado, não para Pedro e Eudair. Juntos há 4 anos, o casamento com registro civil era um sonho do casal. Quando Pedro chegou, ele também tinha essa vontade, né? Aí, de repente, surgiu essa oportunidade, né? Aí disse, não, é agora. É uma emoção muito grande, né? Uma coisa inesperada. É um sentimento que não dá para descrever. Acho que fica mais seguro, né? Fica mais seguro, fica mais destemido. Até desde o ensaio que a gente participou aqui, já foi uma experiência. Nossa, nós vamos realmente casar. O casamento, além da confirmação do sentimento, garante aos cônjuges importantes direitos, antes impossíveis aos casais gays. A conquista, né, de mais um degrau na questão do respeito às nossas garantias enquanto cidadãs, né, nesse nível casado, né, nível civil casado. Então, também a questão da mudança de consciência das pessoas. Sexo é uma coisa, sexualidade é totalmente diferente, né? Acima de qualquer dogma, qualquer nível de consciência, de qualquer posição política. É o que pensamos. É uma realização nesse momento. E assim, o preconceito existe para quem não acredita no amor. Da vida que eu quis pra mim. Os olhares de carinho e os gestos amorosos, antes contidos pelo medo do preconceito, hoje vêm à tona de maneira natural. Esses 30 casais hoje celebram não uma forma de amar, mas o direito ao amor. Do seu amor. Eu me casei em janeiro e como é diferente, né? Você viver, é como se você vivesse uma clandestinidade e de repente você saísse da clandestinidade e vivesse dentro de uma sociedade. Que só a justiça nos dá esse direito. Essa lei, eu queria dizer a vocês, agradecer ao Superior Tribunal Federal, que foi do dia 5 de maio de 2011, e o que está devendo a gente são os parlamentares que ainda não aprovaram no parlamento. Então a gente tem que lutar para que os parlamentares aceitem também o casamento homoafetivo. A primeira vez. Depois de lutarem pelo direito ao amor e contra vários nãos, hoje, o que estes casais mais querem é dizer uma única palavra. Eu mergulhei fundo nesse olhar. Orgulho da Gente. Aprender a tocar acordeon não é fácil. Exige muita coordenação motora e treino para coordenar os movimentos das mãos. Agora imagina só para quem não consegue enxergar. Pois a paixão pelo instrumento musical fez um rapaz superar toda dificuldade. O Alberto acompanhou essa história, conversou com a família desse rapaz, o Matheus, né? Juliana, o Matheus assim, é uma figura super especial. Primeiro, pela questão da superação, que ele serviu de exemplo para a Associação de Cegos do Ceará, para se tornar aquela pessoa onde eles podem ter um parâmetro, que a questão da deficiência visual é apenas uma dificuldade, mais um obstáculo na vida dele para poder superar. Ele tem que aflorar muito mais os outros sentidos, aguçar os outros sentidos. Muito. Então, muito especial, Juliana, só te interrompendo um pouquinho, é a questão de que ele, você falou de aguçar os sentidos, ele não apenas toca, como canta também. Os dois professores que acompanham, ele tem um professor de instrumento e tem a professora de canto, que são os dois que dão aquele suporte desde a infância dele. Você sabe que o que mais me chamou a atenção nessa reportagem que eu já assisti foi o carinho da mãe por ele. Você vê como
É diferente quando você tem uma família estruturada. Os pais, os dois, né? O pai é um grande incentivador, inclusive ele tocando, né? Ele tocando triângulo lá junto com a banda. E assim, faz toda a diferença na vida de alguém. Não só com deficiência, não, né? Uma família estruturada faz toda a diferença. Além, como você falou, os pais a grande base do Matheus são os pais deles, porque quem tem filho com deficiência muitas vezes faz o quê? Cerca o filho de muitos cuidados e acaba super protegendo. Uma das perguntas que eu fiz pro pai dele foi essa: o senhor tem um filho que tem uma deficiência visual, e aí, o senhor super protegeu? Ele disse: não, eu dei asas para ele voar. É tanto que quando ele pediu, com a mãe dele conta super emocionada, o primeiro presente do Dia das Crianças, quando ele já tinha um pouco de noção, ela acatou, porque foi aí que surgiu a primeira sanfona. Ele pediu uma sanfona, né? Exatamente. Pois é, olha, e o Matheus é exemplo para, como você disse, Alberto, para os outros integrantes lá do Instituto dos Cegos. Enfim, serve de estímulo para todos eles. Ele estava muito feliz por estar lançando o primeiro CD justamente lá com os amigos, né, no Instituto. Parabéns, viu? Para você, Matheus, e para sua família também. Vamos acompanhar a reportagem. Paulo Mateus Silva Simeão, o Mateuzinho do acordeon, nasceu no dia 11 de novembro de 1998, em Baturité, no interior do Ceará. O diagnóstico de glaucoma congênito não foi obstáculo para o jovem, que enfrentou as dificuldades da deficiência visual e contou com o apoio dos pais. Como pai, né, é só orgulho mesmo, porque hoje ainda existem pais que ainda acham que os seus filhos que nascem com deficiência devem ser mantidos, escondidos, até mesmo às vezes com vergonha, né? Mas eu acredito o seguinte, que o filho, ele deve procurar superar suas dificuldades. A definição que eu tenho é superação, né? Superação junto com orgulho. A música entrou na vida de Mateuzinho do acordeon quando ele tinha 5 anos de idade. O amor pela melodia do instrumento veio a ouvir um CD do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. O meu pai chegou uma certa vez lá em casa, né, com o CD do Luiz Gonzaga. Aí eu, pequenininho lá, curioso, né? Aí eu ouvi lá o CD. Aí beleza, né? Esse dia foram outros, eu ouvi várias vezes. Aí acabei gostando. Aí quando eu pequeno, né, eu pedi pro meu pai para me mostrar uma sanfona, né, um dia. Aí um dia ele me mostrou uma sanfona. E eu comecei a me apaixonar, né? Eu comecei a aprender sanfona com o maestro Rosélio Gomes, aqui no Instituto. E aí foi indo até hoje, né? Essa paixão. Ainda na infância, Mateuzinho do acordeon fez um pedido inusitado à mãe, durante o Dia das Crianças. Este presente iria mudar de vez o futuro do pequeno Mateus Silva. Quando ele tinha 5 anos, ele falou que queria escolher o presente do Dia das Crianças, né? E eu me surpreendi que ele pediu uma sanfona, mas até então, por ele ser tão pequeno, a gente não imaginava que ele ia levar isso pra frente, que ia ser o que ele queria pro seu futuro, né? Então eu comprei aquela primeira sanfona e hoje está aí, está levando pra frente essa cultura nordestina, o gosto pela música, tem uma satisfação muito grande. Ao se mudar para Fortaleza, iniciou os estudos no então Instituto de Cegos Dr. Hélio Góes Ferreira, hoje Sociedade de Assistência aos Cegos. Eu comecei a estudar aqui e isso foi sim uma coisa muito importante, porque eu fui convivendo com outras pessoas, também com deficiência visual, e eu consegui superar, né, graças a Deus. Foi neste momento que conheceu 2 pessoas muito importantes para impulsionar a carreira dele, Rosélio Gomes e Luísa Kátia. Ele ganhou um acordeon e teve algumas aulas de acordeon aqui no Instituto, Hélio Góes, né? E até hoje vem dando bom resultado, provando que a música, se não tem limites, né? É a 7ª inteligência mesmo, né? Que é o que os olhos não veem, o coração musical sente muito, mas muito mesmo, né? E prova que os telespectadores também que quiserem acreditar nos seus filhos, né? Estudando música, comprando de repente um instrumento, incentivando para escutar uma música boa, de qualidade, que faça isso porque realmente funciona, está aqui a prova disso, né? Peguei o Matheus, ainda praticamente um bebê, ele realmente tinha a voz mais branca, então nós fomos fazendo um trabalho de desenvoltura vocal, postura, fizemos um trabalho, né, com a prática dos instrumentos, juntamente com o microfone, que na época ele ainda não utilizava.
E a gente foi percebendo que ele foi tendo uma desenvoltura própria da idade, porque ele já tinha um trabalho instrumental, né, com a sanfona. E hoje é uma satisfação a gente ver, né, o resultado que ele está proporcionando para a gente. É o sinal de um dever cumprido. Hoje, com 16 anos, lança o primeiro CD, com grandes sucessos do tradicional forró pé de serra, incluindo músicas de artistas consagrados, como Dominguinhos e Luiz Gonzaga, um exemplo a ser seguido. Luiz Gonzaga é um exemplo para mim, tanto musicalmente quanto na vida, né? Porque quanto da humildade grande que ele tinha, a atenção que ele tinha com o povo do Nordeste que sofria. O primeiro CD é o mais importante, né? A gente nunca esquece, fica para toda a vida. E é um sonho para mim, muito grande emoção pro coração que tá aqui, não se aguenta. E é muito bom que eu tô lançando aqui no meio dos amigos, né? Aqui no Instituto, isso é muito bom. Aqui tem trabalho. A Secretaria de Saúde de Caucaia prometeu concluir no prazo de 5 meses a construção de 10 novos postos de saúde. Desse total, 8 unidades ainda aguardam processo de licitação. E quem depende de saúde pública tem pressa. A aposentada Zuila da Silva teve que percorrer 3 postos de saúde e ainda não conseguiu atendimento médico adequado. Ela relata que falta medicamento e assistência por parte dos funcionários da prefeitura. No Aratori não tem remédio, tá com 12 dias que eu estou com coisa para receber. O médico lá não resolve meus problemas, que eu estou muito doente, viu? Tenho que me pedir socorro. E já fui para Jurema também, um médico passa meia hora, as enfermeiras ficam lá fora conversando, batendo papo, certo? Não, ela não atende a gente. O médico vai lá para fora comer ata, lá fora limpar o carro, e as povas ficam na fila, tem que morrer todo mundo de dor. De acordo com a Secretaria de Saúde, novos postos estão sendo construídos. O objetivo é desafogar os equipamentos já existentes. Bem, a grande vantagem que nós teremos em construir essas unidades básicas será para realmente atender à demanda da população, que é bastante numerosa. Ao todo, serão mais 10 novas unidades básicas de saúde. Cigana, Parque Soledade, Padre Júlio Maria, Campo Grande e Icaraí são alguns dos bairros beneficiados. Serão construídas 10 unidades básicas de saúde, sendo que 7 porte 1, 2 porte 2 e uma porte 3, que é justamente naquelas áreas onde a população é mais numerosa, onde a população foi ao longo dos anos sendo acrescida cada vez mais, e com isso a demanda da atenção básica estava precisando de novas construções. Essas construções elas já foram licitadas, inclusive nós já iniciamos o Parque Soledade e o Dona Cotinha desde a semana passada, e a previsão de entrega de todas as 10 unidades é mais ou menos num prazo de 5 meses. No Estilo. O verde e amarelo tomou conta das ruas e das lojas. Estar vestido com as cores do Brasil é quase que obrigação para torcer pela seleção. Por isso, Cláudio Ferreira traz hoje alguns estilos de roupas que fogem ao padrão, mas que caem muito bem neste clima de Copa. Olá, para você que está em casa acompanhando notícias da gente, no Estilo já está no ar. E hoje a gente vai falar sobre Copa do Mundo. O que usar na hora de assistir os jogos, hein? A partir de agora a gente vai te mostrar alguns looks super bacanas e você fica comigo no Estilo.
E aí, vamos dar uma olhada em algumas opções que a gente preparou aqui pra você, de looks nada óbvios pra você que quer curtir aí os jogos da Copa cheia de estilo. Olha só a nossa primeira opção. A gente começa com essa t-shirt nada básica, que vem com as pedrarias aqui na frente, um jeans mais escuro, a calça bem sequinha com a barra dobrada para dar um ar mais fashionista, o cinto com um tom de azul royal que fica super chique e a bolsa com o tradicional verde e amarelo para não perder o rebolado aí nos dias dos Jogos do Brasil. Agora a gente passa para uma segunda aposta. A camisa num tom verde bandeira, também remetendo à Copa, a saia mais trabalhada com os desfiados e as aplicações aqui na frente, o cinto com a fivela dourada e as pulseiras que vão aí realçar o seu look. Lembrando que a tendência é não cair no óbvio, não vá toda de verde e amarelo, nada de looks caricatos. Aposte em looks que sejam sofisticados e claro que você vai aí se jogar nas baladas depois dos jogos. Olha só, dá uma olhada nas apostas que a gente preparou aqui pra você. A gente começa com esse look mais chique, mais clássico, mas muito contido. Uma blusa branca, clássica, uma saia lápis nesse tom de azul bique, mixado aqui com a bolsa preta que vem com detalhe de animal print que vai quebrar totalmente essa produção. Essa proposta é aquela mulher que foi trabalhar, mas que depois quer curtir sim o dia do jogo. Ela já sai com as cores adequadas e com um look que com certeza não vai precisar ser trocado. Daqui ela vai para um bar, para uma reunião com amigos e com certeza vai estar cheia de estilo. A gente passa para essa segunda aposta que vem nesse vestido. Um vestido mais solto, mais sofisticado e que atende a dois perfis. Uma mulher que esteja com uns quilinhos um pouco acima do peso ou uma mulher mais alta, mais alongada e que deseja sim um look mais confortável. A estampa com verde clássico da Copa e o fundo escuro são ideais para quem está com uns quilinhos a mais e deseja disfarçar ou para quem tem aí uma silhueta bem alongada e deseja ficar cheia de estilo. Então, aposte nessas produções. Fala, doutor. Cerca de 90% das pessoas no mundo inteiro já tiveram contato com o vírus do herpes simples, mas apenas metade teve algum tipo de manifestação. O vírus, que pode causar lesões na boca ou nos órgãos sexuais, pode ser transmitido através do contato, até mesmo quando não há ferida aparente. O quadro Fala Doutor de hoje tira algumas dúvidas sobre essa doença tão comum. Estamos aqui novamente com a doutora Renata Câmara, dermatologista, e hoje ela vai esclarecer dúvidas de uma doença que atinge 80% da população, que é o herpes simples. Doutora, é uma doença comum, né, então? É uma doença super comum, né? O herpes, ele é um vírus que a gente tem dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. Antigamente se dividia o herpes genital e o herpes labial, mas hoje em dia qualquer tipo de vírus pode dar em qualquer lugar. E é muito comum, mais de 80% da população já entrou em contato com o vírus. Ok, vamos conferir a primeira pergunta. Quem tem herpes simples pode doar sangue? Sim, quem tem ou já teve contato com o vírus do herpes não está contraindicado a doação de sangue. Né? O contato dele é por contato direto, e uma vez que o paciente já tenha tido o vírus, ele tem os anticorpos contra o vírus e não vai haver nenhum problema na doação de sangue. Ok, vamos ver a segunda pergunta. A infecção do herpes simples pode se espalhar pelo corpo? Em indivíduos sadios, isso não acontece. Geralmente, essa disseminação do vírus acontece em pacientes que têm alguma doença prévia, né? Um pênfigo foliáceo, um paciente transplantado, que seja imunossuprimido. Então, existe sim essa possibilidade, mas é muito rara. Ok, vamos para a próxima pergunta. Com que frequência essa doença pode voltar? A frequência do herpes simples, né, da crise, ela é muito variável de paciente a paciente. Alguns pacientes têm uma infecção uma vez na vida e nunca mais o vírus se manifesta, enquanto outros pacientes podem ter até mesmo mensal, né, as recorrências, e aí está indicado um tratamento para evitar que essas infecções fiquem muito frequentes. O que pode ser feito para diminuir o desconforto? O ideal que se faça é, se você já teve algumas crises de herpes simples, que você reconheça o mais rápido possível, né, que aquele herpes está voltando naquele lugar, e você tome imediatamente o tratamento antiviral, que é o mais eficaz. Existem as pomadas antivirais, mas elas não são tão eficazes como o tratamento oral. Então, uma vez você tomando a medicação nas primeiras 24 horas,
você consegue suprimir aquele surto. Doutora, na maioria das doenças, as pessoas vão à farmácia mesmo e compram remédio para curar suas doenças, né? No herpes simples, isso é possível também? Isso é possível. Na realidade, a Anvisa ela está mais rigorosa em relação aos antibióticos, né? No caso do herpes simples, como é uma doença viral, a gente usa os antivirais. E eles são prescritos com receita comum e até mesmo você consegue comprar na farmácia sem receita. E a automedicação? Acontece. O que a gente vê é que as medicações tópicas antivirais, elas não têm comprovação científica de que são melhores do que o placebo. Então, às vezes, o paciente retarda a ida ao médico usando uma pomada, né, que poderia fazer um tratamento via oral que seria mais efetivo. Talvez seja por isso que a doença continua voltando, né? Às vezes é por isso, mas cada caso é um caso, né? Okay. Vamos para a última pergunta. O herpes simples pode se tornar um caso sério de saúde? Na realidade, em alguns pacientes, ele pode ser uma doença bem desagradável, né? Os pacientes com dermatite atópica, se eles estão em crise, e essa crise é grave, eles podem ter, como a gente já conversou, o herpes simples disseminado. Então aí no caso é bem doloroso, desagradável, mas não chega a ameaçar a vida do paciente, mas precisa às vezes de internação e fazer medicação endovenosa. Ok, doutora, muito obrigada por participar de novo do nosso quadro Fala Doutor e até a próxima. Eu agradeço. Emprego Aqui. Operários da construção civil com disponibilidade para trabalhar no PCM podem se candidatar às vagas de ajudante de obras disponíveis na Casa do Trabalhador. Tem oportunidade também para carpinteiro e mecânico ajustador com experiência na área. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. O Corpo de Bombeiros mantém equipes de plantão para atender os casos de incêndio, mas também para orientar as pessoas sobre como prestar primeiros socorros em acidentes domésticos. Por exemplo, queimaduras, engasgamento, enfim. É só discar 193 e você pode também receber orientações sobre seus direitos como consumidor pela Central de Atendimento do DECOM, 0800 275 8001. Para fazer parte do Notícias da Gente é bem fácil. Visite a fanpage do programa no Facebook, deixe suas críticas, denúncias ou sugestões. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Até lá! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia. Atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos vir.